Olá, amigos. Mais um Direito e Cidadania, um produto do Instituto de Estudos e Defesa da Seguridade Social. Seguindo na nossa linha do Direito e Cidadania, fomento à informação e conhecimento. Já na terceira semana que a gente fala sobre o Noroeste Fluminense, notadamente Campos do Goytacazes. Nessas últimas semanas, a gente falou sobre balanço de pagamento e as desigualdades sociais derivadas disto. E, sobretudo, a ausência de formação bruta de capital. São conceitos que a gente tem tentado popularizar na nossa população, que é importante para a difusão do conhecimento. E como o balanço de pagamento da cidade está quebrado por uma questão de despesas recorrentes derivadas de transferências que a gente chama de constitucionais legais, ou seja, o dinheiro vem de fora, existe uma dificuldade de manutenção desse dinheiro, que é a formação de bruto de capital. O dinheiro feito aqui e mantido aqui. E isso cria uma série de problemas estruturais para a cidade, sobretudo a desigualdade social. A renda per capita de Campos é R$77 mil. No entanto, o índice Gini, que é o de desigualdade social, revela que Campos é a maior desigualdade social do Sudeste inteiro. E nesse aspecto, a gente, lá do IDES, a gente fez o georreferenciamento e as populações negra e mulher, que são os segmentos maiores da sociedade, a gente vai ver alguns números aqui, mas 56% da população se autodeclara negra e 48% dos trabalhos formais é de mulheres. Mas os números são estarrecedores. Por exemplo, Campos é a quarta cidade com mais feminicídio no estado e a terceira em posição de tentativa de feminicídio. Entre jovens, 63% da população, 63 mil ou 53% se autodeclaram negros. No entanto, 38% dos salários do negro é menor 38% que do branco. E a mulher é 43% menor que do homem negro. Então, é um problema estrutural gravíssimo. Em relação à entrevista que fizemos no último quadrimestre, 93,1% das entrevistadas relatam uma sobrecarga física e psicológica decorrente da dupla jornada de trabalho e de algumas questões como assédio sexual, onde a mulher negra relata uma maior incidência. Aparentemente, nosso convidado que eu vou apresentar daqui a pouco, vai falar melhor. Ainda 75% dessas mulheres relatam que existe uma pressão social para priorizar a família sobre a carreira, o que desemboca em ausência de produtividade e um abraço aos programas de transferência de renda, que é a política mais neoliberal que existe, que é você não produzir e ficar exclusivamente com os programas de transferência de renda. E para falar sobre esse período, esses dados complicadíssimos, a gente trouxe os maiores especialistas da cidade ou da região, ou, no caso dos dois amigos aqui, do estado, em relação à política e defesa do combate ao racismo e defesa das mulheres, que é a nossa Manuele Ramos, que é conselheira tutelar mais votada do município, está no segundo mandato. Ela é graduada em assistência social, tem mestrado pela UF, é coordenadora nacional do Movimento Unificado Negro. E o nosso amigo Gilberto Firmino Coutinho Júnior, Totti, também conhecido como Totinho Capoeira, ele é ativista no combate ao racismo e direitos humanos, é sociólogo, teólogo e doutor honoris causa. Então, esses dois amigos aqui, eu tenho muito orgulho deles, porque tem um trabalho de excelência na área, inclusive acadêmico, que é importante, a questão do preparo técnico formal é importante. E esse pessoal aqui é quem pode dar os primeiros passos aí para a gente destrinchar como que a gente vai fazer a inclusão produtiva desse pessoal e a independência econômica. Manu, antes de você dar uma boa noite para o nosso pessoal, a gente tem observado há um tempo que Campos tem uma produtividade muito pequena decorrente da ausência de educação formal do nosso povo, e os melhores empregos ficarão para
o sul do Espírito Santo, sobretudo Presidente Kennedy, porque questão do porto, questão industrial, e São João da Barra, onde tem uma política industrial bacana, e Macaé, que é um corredor logístico e que existe uma renda derivada de produção muito pequena. E a população negra e mulher sobretudo afetada por essa situação da ausência de inclusão produtiva. Você acha que essa raiz tem a ver com o nosso passado escravagista? Não teve uma inclusão, houve uma libertação tardia dos escravos e não houve uma política de inclusão. A cidade, por ter esse histórico, você acha que essa discrepância salarial desses números que a gente viu decorre disso? A origem histórica é essa? Pergunta complexa e importante, né? Primeiro, boa noite a todos que nos veem, que nos ouvem. Estou muito feliz pelo convite, doutor Felipe. Pessoas que a gente sabe que trabalham de verdade, que trabalham para promover a autonomia, sobretudo para aqueles que são maioria da população, mas estão em situação de minorias sociais, em dificuldades para acessar espaços de poder, para acessar as próprias políticas públicas que acabam, muitas das vezes, se mostrando como falhas, né? Com ausência de efetividade para que realmente essa autonomia, essa cidadania, que é esse acesso aos direitos, essa participação social, de fato, a gente possa vislumbrar. Com relação a diversos números e apontamentos importantíssimos que o doutor Felipe trouxe, eu queria chamar a atenção para algo que, né, eu, enquanto pesquisadora, mas também pertencente ao movimento feminista, nós sempre dialogamos, que tem a ver com a economia do cuidado, né? As mulheres, e aí isso tem uma questão que traz tanto a dimensão racial como a dimensão de gênero, porque como a gente, né, historicamente conhece, a gente sabe que há uma divisão racial do trabalho desde o período da colonização, né? Então, é identificado quem são as pessoas que detêm os meios de produção e quem são as pessoas que, à época, eram consideradas força de trabalho. A população negra não era considerada pessoas, eram considerados humanos. Eles eram considerados força de trabalho, tal qual um instrumento para arar a terra, né? E eu acho que isso é uma questão importante de imediato para a gente analisar. As mulheres negras, né, à época ainda do período colonial, a gente tinha menos, como que eu posso dizer, menos divisão com relação ao homem e mulher enquanto pessoas negras, porque todos eles não eram dotados de humanidade, então não eram dotadas de diferença sexual, e aí sexual estou trazendo de fato, né, a questão da diferenciação do órgão genital, né? E com ele, né, as funções sociais que se esperavam para pessoas do sexo feminino e masculino. Então, as mulheres tinham que produzir tão quanto os homens, né? Não havia essa distinção. Essa ideia do sexo frágil, das mulheres que não estavam no campo do trabalho, né? Isso é uma ideia de mulheres não negras, de mulheres brancas, porque as mulheres negras sempre foram, inclusive, forçosamente colocadas para trabalhar. Acontece que a gente remonta, e ainda nos dias atuais, essa ideia da economia do cuidado, porque, como você muito bem colocou, há uma pressão social muito grande para que as mulheres estejam ou em profissões ligadas ao cuidado, geralmente docência, geralmente áreas ligadas ao cuidado no campo da saúde, ou a economia do cuidado doméstico, né? É ela responsável de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, de cuidar da família. Quando a gente vê no 8 de março, é isso que é colocado, né? As mulheres guerreiras que, além de trabalhar, ou seja, fazer essa menção ao campo de trabalho externo, né? Também tem que... Mas a mulher também não tem que, né? Mas é isso que se espera, esse papel social que se espera, que essa mulher triplique suas jornadas de trabalho. É isso que se chama racismo estrutural? Também, né? O racismo estrutural, acho que o Totinho pode colocar bem, é como o racismo, ao longo do nosso contexto, da nossa formação sócio-histórica, foi moldando as relações. Em tudo a gente vai ver que questões psicológicas, questões sociais, questões políticas vão brincar diretamente em como essa população esteve presente ou não no mercado de trabalho, de que forma isso se deu, né? Mas é importante a gente diferenciar que, enquanto pessoas negras escravizadas, elas não eram consideradas pessoas. Então, essa
essa diferença entre homem e mulher era muito menor, porque das mulheres se esperava a mesma coisa que os homens, né? Mas atualmente, o resquício disso, a gente tem essas mulheres, em suma, trabalhando exclusivamente e somente elas, né, nesse cuidado da tarefa doméstica, e que isso também movimenta a economia, porque para um homem conseguir estar no mercado de trabalho, para os filhos estarem estudando, uma mulher está no lar trabalhando, promovendo esses cuidados. Então, isso também é importante a gente dizer. Pode não haver uma produção diretamente de riqueza, né, mas o trabalho, a produção do trabalho, ela existe. Sim. Totinho, antes de você dar o boa noite para o nosso pessoal, o pessoal de vocês é mobilizado lá. Nós temos ao vivo lá 245 pessoas no Facebook. Quando o pessoal... falei que vocês viriam aqui, tem um monte de perguntas já aqui no Telegram. O pessoal pode ir mandando aqui que eu vou fazer para os dois. Totinho, em relação ao racismo estrutural que a Manu citou. Esse caso envolvendo a juíza da terceira vara, dona Helenice, aqui em Campos, com Marcos de Campos, até um ataque extensivo do advogado. Como você analisa esse episódio em relação ao racismo estrutural em Campos, na nossa cidade? Sim. São dois momentos, né? O que aconteceu com a juíza, a gente pode colocar ali naquele pacotinho do racismo institucional. O racismo institucional é a forma de impedir o acesso a determinados espaços e fazer isso de forma comum, ou seja, normalizar aqueles fatos que não deveriam ser normal e anormalizar aqueles fatos que deveriam ser normal. Um exemplo que a gente pode falar disso simples. Toda vez que a gente for no supermercado, ou for no shopping, a gente vai imaginar que o segurança é um homem negro, alto, fortão. Sim. Entendeu? Toda vez que a gente vê algum bandido, assim, ou trabalhador do tráfico morto na comunidade, a gente vai imaginar um menino negro, não é isso? Certo. Então, essa é a forma institucionalizada que o sistema coloca o negro. Como a sociedade vai ver o negro? O negro vai ver aquele, assim. Estereótipos, né? Isso é o que chama de etiquetamento. Etiquetamento social, estereótipo social. Isso tá aí. E aí, você vai ver que não é comum você ver juízas negras, médicos negros, advogados negros, pessoas que estejam em um aporte social, intelectual, que tenha sua marca traço fenótipo negroide. Ponto. O racismo institucional, ele atua desta forma para o impedimento dessas pessoas que têm suas marcas negroides ocupem espaço social e consigam galgar espaço. Entendeu? Aqui em Campos não fugiu disso. A meu ver, assim, eu posso falar de forma muito tranquila, o que ocorreu com essa juíza só tomou uma visibilidade maior porque ela é uma mulher negra de tom de pele claro. Porque isso já aconteceu alguns anos atrás, lá em Florianópolis, se não me engano, com a advogada, onde ela saiu do fórum algemada por ela não se submeter. Aquela mulher de tom de pele, doutora Valéria, ela é uma mulher negra de tom de pele retinta. Tanto que não teve tanta aclamação popular, não teve um posicionamento do JTF, não teve um posicionamento do CNJ, teve posicionamento da OAB, ok. Assim mesmo da Comissão de Igualdade Racial da OAB. Não teve uma mobilização de pessoas, porque se tratava de uma mulher negra de tom de pele retinta. Então, tornou-se comum ver mulheres negras naquela situação de forma deplorada, degradada, entendeu? Essa é a manifestação que a gente chama do racismo institucional. Certo. O racismo institucional, ele permeia dentro da forma estrutural a qual o racismo ele é alicerçado no Brasil. Então, são coisas diferentes. Então, assim, nesse caso específico, só tomou uma notoriedade por conta do tom de pele dessa juíza. Mas a gente pode reparar que o racismo no judiciário, ele é muito frequente. Você viu a última entrevista do Joaquim Barbosa? Não. Pois é. Ele relata ali muito bem o que ele passou para poder estar ali. Um outro exemplo simples que a gente pode dar, Luiz Gama, por exemplo, ele só foi ter o reconhecimento dele depois de 100 e quantos anos de morto. Ou seja, a forma de você inferiorizar o negro no judiciário já é uma forma muito antiga, não é de agora. A visibilidade, você perguntou como que eu vejo isso. Uhum. A forma que tomou, a proporção que tomou, foi muito importante, é claro, não desmerecendo, mas foi exclusivamente pelo tom da pele da juíza, da doutora juíza. Então, enfim, é preciso que a gente consiga fazer com que as leis, que a 7.716, ela seja cumprida para todo mundo. Totinho, então, pelo que você está explicando para a gente, existe não um consenso, mas uma cultura social em que o negro deve exercer
funções subalternas ou de menos valor agregado. É isso. Como que a valorização da cultura, como que a gente pode trabalhar a cultura para que essa mentalidade mude e como isso pode contribuir para o desenvolvimento econômico da cidade? Pois é, cara. A gente vai ver... Sendo que a gente tem 56% do povo autodeclarado negro. A gente pode falar que a gente produz riqueza e gera renda direta quando a gente for falar de economia criativa. Se a gente for falar dos barracões de candomblé, ali a gente vê a mão de obra bruta produzindo da culinária à vestimenta. O que acontece? O apagamento proporcionado pelo racismo estruturado no Brasil faz com que não há escoamento para essa produção artística. Sim. Aí você pega o carnaval, por exemplo. O carnaval, por exemplo, era guetizado nas comunidades e ganha uma proporção um pouquinho depois que eles sambistas entram ali na cateaciata. Mas olha a produção do carnaval. Quanto o carnaval não produz gera renda durante o ano inteiro? Sim. Carnaval. Vou dar um outro exemplo. Um dread desse meu aqui, ó, que você falou que ia fazer o ano que vem. Sim. Um dread desse meu aqui, a manutenção de um dread desse meu aqui é um trabalho, assim, que a gente pode falar de artístico, um trabalho artesanal da comunidade negra. Sim. É caro, não é barato fazer um dread. Mas, entretanto, fica guetizado, foi guetizado de forma institucionalizada para que esse negro não consiga fazer a black money, né, que a gente tem falado, Sim. fazer a grana entre nós negros circularem, porque é pouco demais. A gente circula nas comunidades onde a renda, ela per capita, ela já é baixa. Sim. Então, o trabalho... a sua mão de obra, ela passa a ser de acordo com aquela renda que circula naquela comunidade ou naqueles espaços. Não há uma dimensão, uma visibilidade maior para que esse trabalho ganhe os espaços. E isso a gente tem que fazer como? Primeiro passo, a aplicabilidade das leis. Existem leis vigentes, 10.069, que tem que ter ensino de estudo da história, cultura e filosofia africana nas escolas. É preciso haver um trabalho de revitalização da memória das comunidades do Passa povo pela cultura, né? É isso. Então, e vai de encontro à pergunta aqui da Mariana Oliveira, do Parque São José. Pergunta até para Manueli. Manueli, ela está, a grosso modo, dizendo que os filhos dela têm muita atração ou tendência ela botou o nome de facções aqui, mas não vou falar, a subculturas delinquentes. Por sensação de pertencimento e tal. E ela está perguntando para você, como conselheira tutelar, está dizendo que é sua eleitora, inclusive. Obrigada. É a Mariana Oliveira, do Parque São José. E ela está dizendo como que ela faz para afastar o filho dela dessas subculturas delinquentes, que é uma gangue que ela citou aqui, e considerando a falta de oportunidade que o garoto dela tem, sobretudo na início da jovem adulta, e da estigmatização que ele tem por ter sido detido, ser egresso do sistema penitenciário. O adolescente? Aliás, do Degase, né? Do Degase, entendi. Bom, são muitas camadas, né? Primeiro, que eu acho que vou entrar na resposta para ela, mas comentando um pouco dessa fala do Totinho, quando a gente fala sobre contribuições da população negra no nosso país, a gente tem que sair dessa ideia de que é apenas samba, de que é apenas capoeira, de que é apenas... Não é apenas, é isso também, né? Como o Totinho colocou muito bem, há uma economia que se gera nas comunidades tradicionais de terreiro. Atualmente, nas próprias comunidades quilombolas, quando eles resgatam culinária tradicional, quando a gente vai ver a questão da capoeira, quando a gente vai ver a questão do próprio samba e do carnaval, são diversas expressões e contribuições que, apesar de serem genuinamente do processo de diáspora, ou seja, desse reinventar da população negra em solo brasileiro, a gente vai ver que quem capta a riqueza desse trabalho produzido não é a população negra. Quando a gente olha, por exemplo, escolas particulares que desejam colocar aula de capoeira na sua escola, raramente são contratados mestres de capoeira negros. Raramente são contratados. Talvez porque muitos não entendam que a capoeira
não é só ter um curso de educação física, por exemplo, que aqui na nossa cidade todos eles são pagos, são em universidades particulares, mas que é muito mais além e vem com esse trabalho da tradição dos grandes anciões daqueles territórios, né? De um conhecimento que é passado pela oralidade, não necessariamente através de um diploma. Só que quem são as pessoas que acessam o ensino superior particular na nossa cidade? Não são pessoas completamente empobrecidas. Sim. Então, até mesmo os critérios que são utilizados para fazer algumas pessoas deterem conhecimento ou não, acessarem espaços ou não, perpassa também pelo debate racial. Se a gente olha o carnaval, os milhões que o carnaval no estado do Rio de Janeiro movimenta, quem são as pessoas que lucram, de fato, com o carnaval? Sim. São as costureiras que estão lá diariamente, que acabam o carnaval e já começam a produzir o próximo? Não. Né? Então, a grande maioria das pessoas que se mobilizam nesse trabalho são pessoas negras, mas não são elas que detêm a riqueza produzida. E isso em absolutamente todas as esferas da contribuição negra. Aqui para não fugir. Uhum. Você acha que a inclusão aqui em Campos, 56% se autodeclaram negros. Uhum. Só de jovens até 25 anos, nós temos 63 mil pessoas. Então, você deixar essas pessoas em programa de transferência de renda é um custo, inclusive, para o orçamento público. Existe, isso que você falou, é uma diretriz, inclusive, das Nações Unidas. Sim. Então, a gente tem startups como da Google, nós temos aqui a Blackwing, que é fomento. Você acha que tem o Fundo Agbara, que vocês conhecem bem, tem linha de investimento no Banco do Brasil e fundação do Banco do Brasil, junto com a Fundação Cultural Pomares, para investimento em empreendimento coletivo. Você acha que, como existe a cultura, demora, né, a produzir efeito? Você acha que o empreendimento coletivo, e com essa série de instituições de fomento que tem essa mesma linha que você falou, é a solução para a inclusão produtiva do homem negro e, sobretudo, da mulher negra? Acho que é um caminho, né? Porque a gente trabalha mais com as diretrizes de cooperação e menos de exploração, porque esse é o grande debate do racismo, né? E seria a solução para escala e menor custo de produção. Sim. O racismo é justamente isso, né? A forma como populações negras, elas detêm desvantagens, né? Subalternização, como vocês já colocaram aqui, mas exploração também, né? E aí, com relação à resposta à minha querida leitora, é algo... É a Mariana. É Mariana, não é? Mariana Oliveira do Parque São José. Uma coisa que eu acho que é complexa quem são, quando a gente pensa no território de Campos e na própria urbanização do território de Campos, a gente vai ter uma gama de investimentos urbanísticos ao longo da história da cidade, muito mais concentrados no território do centro do que no território da periferia. Se a gente parar para analisar obras, por exemplo, as obras no centro da cidade, elas costumam demorar muito menos do que qualquer obra que seja, pelo maior ou menor tamanho que seja, nos territórios de periferia. Quem são as pessoas que estão morando nesse território de periferia, né? É a população negra. Na minha dissertação de mestrado, eu faço uma espacialização dos microdados do IBGE, demonstrando exatamente isso. A densidade demográfica da população negra, a partir do censo de 2010, à época, né? Porque já tem um tempinho que eu defendi essa dissertação, demonstrando justamente quais são os territórios que têm a maior quantitativo de população negra e, aliado a isso, eu trago a variável da renda, né? Sim. Então, eu faço a mesma espacialização com pessoas que recebem até 2 salários mínimos, de 2 a 5 e 10. E como que a gente vê que é inversamente proporcional quando a gente olha os territórios mais empobrecidos, que também são os territórios negros, e quando a gente joga na renda a partir dos 10 salários mínimos, a gente vai ver que essa espacialização é inversamente proporcional. As pessoas que recebem esse quantitativo de renda estão na área central da cidade, que muitas das vezes é a área que mais recebe investimentos de todas as naturezas, né? Quando, na verdade, esses investimentos deveriam ser colocados no território de periferia. Então, é a população negra que está nesse território, são os jovens negros. Quem esses jovens negros se espelham?
Quem são as pessoas que estão ali que demonstram? A escola, ela é esse espaço de acolhida para esse jovem negro e de potencialização das suas capacidades? Ou ela é mais uma instituição a reproduzir racismo institucional, a rotular esse jovem que se faz um nevô no cabelo? Já vão taxar como bandido, Sim. né? Sem perceber que aquele jovem às vezes tem dificuldade em matemática, mas ele é brilhante para compor uma poesia, e que às vezes a forma dele de produzir conhecimento é diferente. Eu brinco muito com o Totinho em casa porque eu aprendo lendo. Totinho aprende ouvindo. E isso são potencialidades diferentes que precisam ser identificadas nesses locais. Então o racismo está tão impregnado, inclusive, no primeiro setor. Com certeza. Justamente. Com certeza. E esse jovem, ele precisa estabelecer, né, e visualizar outras expectativas. Totinho, o Roberto Santos Pereira, do Parque Leopoldina, faz uma provocação para você aqui, ó. Totinho, eu sou negro e sou contra a política de cotas raciais na universidade no concurso, porque o negro não é inferior ao branco. O que você tem a dizer sobre isso? Roberto Santos Pereira, do Parque Leopoldina. Boa noite, Roberto. Tudo bem, irmão? Primeiro... Pode mandar pelo Telegram, gente. O Mocaxá ele falou sobre os projetos de iniciativa, né, que a gente vai chamar de medida de compensação, né, ou mitigação, que a galera costuma falar. Eles são de extrema importância se chegasse na camada popular. O que acontece é o seguinte: existem muitos atravessadores nesses programas que a galera mais vulneráveis, eles nunca acessam. Quando eles acessam, por exemplo, é através de alguma ONG, que nem é mais esse nome que usa, né? Acho que... É através dessas ONGs que eles acessam. E aí eles vão ser usuários de um programa de outra pessoa que captou recurso, que vai ter ele lá para poder fazer a manutenção do seu próprio programa. Ou seja, se não houver uma atenção onde esses programas visem a emancipação financeira e psicológica dessa galera negra que está em extrema vulnerabilidade, ou seja, em situação per capita inferior, a gente não vai conseguir avançar, porque os programas estão aí, existem emendas parlamentares voltadas para isso, existem iniciativas voltadas para isso. Você vê a Rouanet tem coisa voltada para isso, a Fundação Palmares tem coisa voltada para isso, o Fundo Baobá tem coisa voltada, Fundação Brasil, Caixa Econômica, todos têm. Mas os negros, nós negros, muitas vezes a gente está trabalhando tempo demais nos trabalhos forçosos e a gente não se qualifica para poder fazer uma captação de recursos como essa. A gente está no trabalho 6x1, A gente está no trabalho né? 6x1. E não só por isso. Muitas das vezes a gente está lá, por exemplo, no meu caso, a gente está lá no campo do construir ideias. A gente está no campo da construção de ideias, não no campo da construção de captação do serviço de, vamos dizer, de captação direta de recursos. Sim. E aí a gente muitas vezes cai na mão de lobista, muitas vezes a gente cai na mão das ONGs que não fazem um trabalho correto. Aí você cria ONG para captar 1 milhão de determinado lugar, mas não faz o trabalho com as bases. Então, isso é muito recorrente no Brasil. E olha que eu ando no Brasil. É muito recorrente. Mocaxá, a pessoa fazer o CCDC igual você fez, é só aqui em Campos. É difícil. E é uma iniciativa muito corajosa, né? O cara não quer trabalhar com isso. Você acha que a resposta, então, para o problema, tanto da mulher como do negro, sai parte da sociedade civil? Num todo. Se não tiver estruturado pelas bases sociais e essas bases criarem os próprios mecanismos de subsistência... Cara, você falava isso dos kibbutz. Sim. Toda a experiência comparada, né? Onde você tem os judeus. Eles ganharam um território onde não tinha... formação bruta de capital nenhuma, onde tinha um preconceito gigantesco, principalmente tanto ali da região do Levante, né, e quanto da Europa Ocidental, o leste menos, e eles fizeram os kibbutz, ou fazendas coletivas, ou centros comunitários, onde, através do empreendimento coletivo, eles pegaram a despesa pública para começar ali a fazer o ganho de capital, né? E inclusão produtiva. Se não ocorrer isso, se não acontecer isso, e eu acompanhei sua luta, cara, vai ter dinheiro pra caramba lá, rodando, circulando os mesmos espaços que sempre circularam. E vai ter mais desigualdade social ainda, vai concentrar mais renda. Vai concentrar mais renda e vai ter mais desigualdade. Agora, respondendo ao companheiro, amigo, primeiro que assim, ninguém é mais inferior ou menos inferior porque ganhou alguma coisa ou recebeu alguma dívida. Por exemplo, quando o senhor trabalha, no final do mês, o senhor recebe seu salário.
Provavelmente você deve ter algum colega que trabalha, se você não for proprietário, eu não sei, você tem algum colega que trabalha junto com você que recebe a mesma quantia. Ou você tem aquele colega que recebe um pouco a menos, ou você tem aquele colega que recebe um pouco a mais. A pergunta que eu te faço é o seguinte: o fato de receber pelo seu trabalho a mão de obra que você tem te faz menor ou maior do que o patrão que está te pagando? Porque cota a gente vai por esse caminho. Porque cota não é uma coisa dada pelo governo federal a ninguém. Cota é uma dívida histórica onde o governo brasileiro reconhece os prejuízos danosos que provocaram a população negra e agora procura reparar. O nome disso chama-se Políticas de Medidas de Compensação Histórica. Compensação porque o Estado ele criou uma política discriminatória durante centenas de anos. Porque o Estado fez com que essa comunidade negra no Brasil trabalhasse de forma forçosa, escrava, né, de mão de obra escrava, sem direito a nenhum salário, sem direito a nenhum tipo de subsistência ou sobrevivência. Isso faz com que hoje, quando o movimento negro faz a luta e cobra um posicionamento de reparação desse Estado, o Estado cria políticas de ações afirmativas para reparar esses danos que foram ocasionados a essas populações excluídas das agendas públicas. Ou seja, a cota não é um privilégio, a cota não é nada dado. A cota é o pagamento, uma das formas de pagamento histórico de uma dívida que o Estado brasileiro tem para todos os descendentes de negros e negras. E a Manu, eu falo Manu assim porque é minha amiga. Por favor. Mas a Manueli, por favor, Manu. Ela explicou pra gente que isso é uma razão histórica, a questão do racismo estrutural tem origem histórica e a mulher negra está em situação de ainda maior fragilidade. Sim. Então a gente leu algumas questões de violência doméstica e discriminatória e tal, e vem de encontro à pergunta que a Carolina do Jardim Carioca, eu não vou ler nem o segundo nome da senhora, Carolina, e nem o restaurante, a churrascaria que você trabalha, mas em grosso modo a Carolina está dizendo que ela trabalha na cozinha e ela é negra, e ela sente que o pessoal do restaurante ali tem mais liberdade de assediar ela sexualmente do que as outras pessoas, outras mulheres brancas no mesmo ambiente. Uhum. Existe a mulher negra também tem esse problema das pessoas verem a questão sexual, a liberdade sexual dela de forma menos restrita também? Sim, a gente tem uma discussão que vai de encontro à questão do que é público e do que é privado, né? O corpo das mulheres negras, por muitas vezes, é lido pelas pessoas, sobretudo pelos homens, como algo do espaço público, quando na verdade não é. Né? E aí diversos slogans, né? Meu corpo, minhas regras, né? Frases de efeito que vão reverberar esse tipo de pensamento, né? De que uma determinada pessoa na rua, o homem se sente à vontade de assediar, e o assédio nem sempre é apenas tocando, né? Mas é uma fala maliciosa, né? O próprio comportamento. Então essa impressão, né, dela que a mulher negra sofre isso mais do que a branca é verdadeiro? Sim, inclusive tem alguns estudos, né, acadêmicos que falam a respeito de como homens e mulheres negras, até mesmo pelo passado, né, colonial, é identificado como pessoas totalmente propensas à atividade sexual. Então, os homens são identificados dessa forma como aquele que é sempre viril, né, e isso é fruto, né, desse patriarcado, sim, desse machismo que também traz ônus para os homens, sim, né? Quem pede o cara de fazer algum trabalho intelectual, de ser visto como... Exatamente. Por isso que se um menino, por exemplo, deseja fazer balé, todo mundo começa a questionar a família por que um menino negro quer fazer balé, quando se espera dele outros tipos de atividades mais braçais, mais brutas, né? E a mulher a mesma coisa, né? Também é colocado dessa forma, como alguém que está a todo momento propensa à atividade sexual. Eu acho que é muito delicado isso que ela traz, porque quem são as pessoas que vão ouvi-la se ela denunciar? Será que ela se sente nesse espaço seguro de denúncia? Será que se ela chega numa delegacia para fazer uma denúncia de algo, de um crime que aconteceu, não vão questionar ela o que ela fez para receber aquela cantada, para ser tocada de uma forma indesejada? Tudo isso também vai refletir como essas instituições que deveriam assegurar nossos direitos vão novamente reproduzir machismo e racismo, como as delegacias, por exemplo, né?
Isso está no campo do racismo. O racismo ele se manifesta de várias formas. E essa forma a qual a Manu está apresentando, a gente vai chamar de hipersexualização dos corpos negros. Independente se ele é de um corpo visto como masculino ou se ele é de um corpo visto como um corpo feminino. Essas são as formas de fragilizações emocionais a qual o racismo submete aos corpos negros. E uma delas é através da hipersexualização. E sair desse estigma é muito delicado, né? O Totinho sabe que por muito tempo, até para me portar enquanto uma intelectual, uma pesquisadora, a gente se traveste, né? Eu preciso usar um blazer, um óculos escuro, eu me porto de uma forma diferente para que as pessoas, ao invés de me elogiarem como bonita, me elogiem na minha competência profissional em determinados espaços. Então, isso a gente vai criando essas armaduras e essas estratégias, inclusive, né? Para ser menos vítima de machismo. E essa menina no Jardim Carioca, que falou que sofre essa questão do assédio sexual, fora a questão trabalhista, o assédio sexual é uma causa de rescisão indireta, a Justiça do Trabalho, eu penso que está aparelhada para reparar essa lesão de sentimento, então, tecnicamente, seria isso. Mas, afora outras questões, o amparo psicológico, de orientação dessa mulher. Campos tem uma rede de proteção, de orientação a essas pessoas? Eu costumo dizer que Campos é completa nas instituições, mas ela falha enquanto rede, né? O que eu estou querendo dizer? Nós temos em Campos uma delegacia especializada de atendimento à mulher, nós temos um centro especializado de atendimento à mulher, Mercedes Batista, que leva inclusive o nome de uma grande mulher negra do nosso território, uma bailarina negra. Nós temos a Patrulha Maria da Penha, através do 8º Batalhão da Polícia Militar. Nós temos os CREAS, que também realizam um trabalho especializado dentro da política de assistência social, mas por vezes o que a gente identifica é que esses órgãos, eles não se conversam de forma tão afinada, né? Eu estava vendo, Manu, que o Estado tem um programa chamado PPTA, tem até a galera aí assistindo. E tem o CREAS, que faz a liberdade assistida do menor infrator. Sim. Que PPTA é do trabalho protegido na infância. Sim. Esse? Que ele funciona como contraturno escolar. E o CREAS tem a dificuldade de recolocar em liberdade assistida. Aí o PPTA do Estado tem dificuldade de conseguir aluno, porque é uma evasão gigante, e o CREAS tem dificuldade de ter local para fazer o contraturno escolar. E um não conhece o outro. Olha, Sim. É o que você tá dizendo em relação ao fluxo, né? E isso vai ao encontro ao que a Mariana havia questionado com relação ao estigma de um adolescente, por exemplo, que foi, né, por um determinado momento apreendido em razão de um ato infracional que esteve no DEGASE. Se a gente olha o DEGASE, ele já é, né, uma prisão de jovens negros, Sim. né? Porque quando a gente olha o pertencimento étnico-racial assim, né? E eu vim, né, candidata a vereadora nas últimas eleições e essa era uma das coisas que nos chamava muita atenção e que a gente formulou uma diversidade de propostas, porque, por exemplo, ao meu ver, essas entidades que realizam serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, que realizam possíveis inserções para jovem aprendiz, elas precisam dar prioridades para esses jovens, porque eles já têm dificuldade Sim. de se reinserirem, assim como egressos do sistema prisional adultos também têm essa dificuldade. Mas enquanto adolescentes, eles são pessoas em desenvolvimento, eles precisam de uma nova perspectiva, eles precisam perceber que é possível sair daquela situação de ato infracional. Então, a pergunta ali da Mariana em relação à estigmatização, você citou uma atividade típica da assistência social, que é o serviço de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Sim. Você acha que uma maior rede, onde você tenha, orientado pelo CRAS, uma maior distribuição ou maior capilaridade de centros de convivência para valorização e até a criação de pertencimento pertencimento do território, de repente a valorização de potencialidades esportivas desses jovens dentro desse território, né? É a possibilidade de fazer ele estar mais, de repente, até mais propenso às próprias questões escolares da escola, né? Ter esses equipamentos dentro do território que se conversam, assim como a rede de atenção à mulher que eu estava mencionando, muitas das vezes os equipamentos nos territórios, eles não se conversam. Parece que eles fatiam a pessoa e dizem, Sim. o braço é meu do CREAS, esse braço é meu do PTPA, a cabeça é minha, de tal... Quando, na verdade, a gente é um ser integral e as políticas, elas deveriam trabalhar também de forma integral. Totinho, em relação ao que a Manu falou, eu lembrei de uma situação aqui. Foi até questionamento da sua eleitora em relação à falta de mulheres na política. Olha, 56% da população se autodeclara negro.
48% da população que trabalha formal são de mulheres. Em relação, isso serve para os dois. Em relação às mulheres ainda, no georreferenciamento apontou que as mulheres são identificadas como gestoras melhores, mais justas e têm menos assédio moral e sexual quando a mulher lidera. Então, a média ponderada diz que a mulher é o melhor chefe. Por que na política, sobretudo de Campos, não teve a eleição de nenhuma mulher? E o último dado que eu vi do TSE parece que... Tamires Rangel. Perdão, perdão pelo lápis, mas... Progressista. 90 e tantos % do voto foi majoritariamente para o homem branco. Totinho, isso quer dizer o quê? O povo negro, existe um preconceito dentro do próprio aspecto? Ou como você explica essa ausência de representatividade, sendo que a maior parte da população é negro? Então, e também serve para maluco posteriormente. O homem branco sempre esteve no poder. A gente vive sob a tutela de poder de uma branquitude estabelecida desde o século, basicamente, século XIII. Certo. Desde o século XIII, basicamente. Com a chegada da Europa na África, ali no século XIV, de lá para cá, a exploração acabou na África tem menos de 30 anos. Ainda tem territórios explorados. Não, assim, eu digo assim, que a ONU fez a intervenção, papapá. E assim, no Brasil, para ter um entendimento lúcido do negócio, existia um projeto chamado Eugenia Social. Sim. Existia um momento aqui no Brasil que os senhores de engenho estavam preocupados que para cada pessoa com traços fenótipos carregados caucasianos, tinha pelo menos 10 escravizados ou pessoas vivendo com traços fenótipos negroides. Certo. O que aconteceu ali? Existiu um grande negócio para confabular a vinda de europeus para o Brasil para ver a chamada miscigenação que eles propunham naquela época. Ou seja, eugenia. A ideia não era miscigenar, a ideia era limpar a raça. O projeto era que, ao avançar dos séculos, não houvesse mais negros. Isso foi feito na Argentina quase que 100%. Mano, você acha a branquitude ou o embranquecimento? Teoria do embranquecimento. Houve um grande incentivo do governo federal para trazer imigrantes. Aqui também, cara. Aqui no Brasil também. Houve também. Sim. Aqui, imigrantes para cá, depois... Exatamente. Só que deu tudo errado. Por quê? E aí, quando começa a dar tudo errado com o projeto de eugenia social, o que eles começam a provocar? Eles começam a fomentar a necropolítica, ou seja, o necropoder. O Estado começa a mandar matar. Vão mandar matar. Através de leis, tal. E nessas provocações, cria-se um fenômeno chamado de auto-ódio, provocado somente nas pessoas pretas, isso e judeus, basicamente. Por quê? Devido os judeus eu não posso falar, desculpa, mas eu vou falar pelas pessoas negras. Por quê? Porque o povo negro sempre foi massacrado, maltratado, espancado, humilhado. Então, eu que nasci negro ao forro, eu não quero ser negro, eu não quero me ver como negro. Ao avançar do tempo, a televisão, os programas de jornais só mostravam pessoas que traziam suas marcas tradicionais caucasianos. Então, quem é preto odiava ser preto, porque o que era bom é tudo contrário àquilo que eu sou. Apresentador de infantil é branco. Tudo branco. Exato. Isso chama-se auto-ódio. Mas esse não é o fator fundamental nem preponderante para o negro não votar em negro. O fator preponderante para o negro não ter um negro militante, não ter um negro ativista, não ter um negro intelectual eu vou votar. O cara ama a gente, mas não vai votar com a gente. Sabe por quê? O que a gente acabou de discutir. Poder econômico. Poder econômico. Eu também Enquanto o negro continuar pobre, subalternizado, enquanto o negro continuar pensando e votando com o estômago, nós não teremos representatividade. E isso é muito comum, porque se você pegar no governo federal, foi criado quantos programas de repasse de renda? De transferência de renda? Transferência de renda direta. Aí você vai falar Bolsa Família, Bolsa sei o quê, Bolsa lá, Bolsa... Está no consenso de Washington, né, mano? É mais liberal que existe. Concordo com o Totinho em relação às mulheres? Concordo, mas eu queria ainda assim chamar atenção para uma questão que a gente sempre menciona muito, que não é só por ser mulher, é que seja uma mulher que defende as pautas, que defende as bandeiras que precisam ser defendidas, né? Quando a gente fala sobre a necessidade das mulheres estarem na cadeia produtiva, né? Estarem produzindo, estarem inclusive se sentindo bem a partir disso, porque a gente fala também sobre a questão da autoestima, da autonomia, da independência, né? Quantas mulheres deixam seus relacionamentos abusivos, por exemplo, porque passam a ter uma fonte de geração de renda, né?
Isso é importante para que a gente entenda que precisam ser pessoas negras, precisamos ter mulheres, porque a ideia do legislativo é que ele represente a sociedade. Então, se a sociedade é diversa, tem que ter pessoas brancas, é claro, mas tem que ter pessoas negras também. Se Campos é um território de tradição indígena, por que não ter pessoas, né, com essa ascendência dentro desse território? Né? Essa Câmara deveria ser o mais plural possível. Mas, na verdade, é que ao longo da nossa história, o que a gente identifica é na sua grande maioria, homens brancos de meia idade, com poder aquisitivo, né, de uma classe social mais abastada, e aí a gente não elege uma mulher especialista em políticas públicas, em gestão pública, mas a gente elege um empresário que faz shows. Entendi. Então, não é pela política pública e nem pelo entendimento do que o Estado vai fazer no campo da garantia de direitos, da cidadania. É muito mais pelo que a minha necessidade imediata foi esse empresário que tem essa verba que me deu, né? E aí o voto se tendencia a partir disso. A configuração política no Brasil é muito interessante. Se a gente for pegar do ponto de vista dos progressistas de esquerda e dos conservadores de direita, a gente for olhar a linha do histórico, como que se faz a campanha ou a construção do político de esquerda? Os DCEs, é o movimento estudantil, são as faculdades, movimento sindicalista, tudo isso faz e forja um militante que faz com que essa camada popular se veja representada por essa pessoa vai lá ser eleita. Já a galera conservadora, não, é oligarquia familiar. É o neto de A que vai ser eleito porque tem 300 milhões de funcionários, que tem aquela fazenda, não sei onde. E assim foi e está sendo o processo eleitoral político no Brasil. Então, assim, há uma grande oportunidade da galera mais jovem mudar e reverter esse quadro. Passa tudo pela educação, né, Totinho? A gente acabou de falar. Gente, esse pessoal aqui são enciclopédias. Conhecimento enciclopédico dos dois, não dá tempo. Vamos ver se a gente traz eles toda semana aí, porque ficou Mariana Fernanda, Luciana Mendes do Turf, Juliana Ferreira do Paraguarus, falou que o cabelo de Manuel está linda. Muito obrigada! Carlos Eduardo Lima, essa galera toda aí. Anderson Mololo, um abraço para o Totinho. Eu vou tentar mandar as perguntas de vocês para eles dois, para responder depois e tentar trazer eles outras vezes. Só pro final. Para você, Totinho, que está no poder, está no primeiro setor, o Fundo Garantidor do Banco Central, ele tem 1 bilhão de sobras do Programa Desenvolve Brasil, que é destinado para empréstimo de programa de inclusão produtiva. Mas é uma parada mais à frente, a gente vai ver se tem um cara para tocar isso aí na cidade, é você. A gente do ID lá passa tudo para você trabalhar isso aí. Mas tem um... Manu, considerações finais. 1 minuto para terminar. Não, super agradecimento por estar aqui, a gente poder dialogar, vocês estarem disponíveis para um bate-papo bacana desse. Conta comigo sempre o que puder, né? Minhas redes sociais, eu vou deixar aí depois anotado nos comentários. Pode falar. @RamosManu, com 2 N's. Podem chamar, perguntar, porque a gente precisa disso. É de diálogo para a gente fazer de fato o que a gente acredita, né? Que é a autonomia das pessoas negras, mulheres e todas as pessoas que precisam da proteção social do Estado. A Manu é uma professora excelente, pesquisadora, uma intelectual com um embasamento teórico muito forte e adora ensinar. Pode entrar no Ramos Manu com 2 N's. Isso. Totinho, considerações finais. Obrigado, Felipe. Assim, tempo que eu não vejo, assim, para gente parar e trocar uma ideia, conversar. Para mim, sentar com você sempre é muito bom, que eu aprendo muito com você. Você é um cara que, já falei com você outras vezes, está à frente do nosso tempo, é um cara que pensa lá na frente e desejo toda a sorte do mundo, sucesso. Sempre que precisar do amigo, só chamar. E eu tô aqui porque eu sou o marido da Manu e, como todo mundo já falou, só ser o marido da Manu já é uma responsabilidade muito grande. Então, obrigado, pessoal. E é um ativista guerreiro também com preparo teórico e coragem, que é o mais importante. Gente, obrigado a todos. Vamos ver se a gente traz eles na disponibilidade deles. Obrigado e boa noite a todos. Até a próxima.